Querido, livro de Jó, provavelmente a história, o livro, é o mais antigo dos livros da Bíblia, né? Talvez essa história se passou há muito tempo e tem-se como o mais antigo da Bíblia, dos livros. Não olhe para a ordem cronológica que nós encontramos na sua Bíblia, tá? Porque ali às vezes está dividido de uma forma diferente, mas pelo tempo, estudiosos acham que essa história se passou há muito tempo, porque era o tempo dos patriarcas, viveu o tempo dos patriarcas, é um tempo que para lá de Abraão, e Abraão era um patriarca, o pai dele era patriarca, então já era algo muito antigo, antes de Israel ser formado, antes de ter a Bíblia. Possivelmente foi nessa época que se deu a história de Jó. Diz que ele era da terra de Uz. Uz fica no norte da Arábia. Revela então, de alguma maneira, que esse livro não é uma alegoria, como muitos apontam, né? Uma alegoria, uma história, um conto, algo que não existiu. E alguns historiadores, alguns teólogos afirmam que isso não aconteceu, que não existiu. Mas nós acreditamos que sim. Jó é uma pessoa tão real como Noé, como Daniel. E eles são citados, Jó é citado em Ezequiel 14:14, junto com Daniel e junto com Noé também. É citado também como exemplo de paciência. Você já ouviu falar paciência de Jó, né? Alguém já disse: você acha que eu tenho essa paciência de Jó? Então, porque Jó revela no seu livro a paciência. E o que não seria provável se fosse uma pessoa real ou fictícia. Ou seja, se não existisse a história de Jó, fosse um conto, não teria tantos detalhes como nós vemos aqui, falando sobre lugares, mencionando nomes. Uma alegoria não tem tudo isso, né? O caráter de Jó, as qualidades de Jó, dos amigos de Jó, os nomes que são apresentados, os detalhes, né? Então uma alegoria não tem tudo isso. Tudo mostra a crer e a revelar que essa história aconteceu de verdade. Os 2 primeiros capítulos da Bíblia, do livro de Jó, e também os 11 versículos finais, falam e mostram as prosas, né? As conversas e assim por diante. E depois, o demais dos textos mostra o poema da literatura, que é o maior poema do mundo, que é encontrado exatamente do livro de Jó. Grandes historiadores, grandes escritores se inspiraram no livro de Jó para poder escrever, tendo como o maior poema do mundo. Não se sabe quem escreveu. Alguns falam em Eliú, outros em Moisés, Salomão e até o próprio Jó. Não tem um escritor que você tenha como certeza, né, que escreveu esse livro. Tema central deste livro: por que o justo sofre? Talvez essa pergunta é uma pergunta, como eu disse, o livro de Jó é a minha vida, é um pouco da sua vida. Porque é a pergunta que todo mundo faz: por que a pessoa sofreu? Por que aconteceu tal coisa com aquela pessoa? Por que aconteceu com esse? Por que aconteceu com a criança? Por que aconteceu, né, com aquela família? É a pergunta que nós sempre fazemos, escutamos o mundo fazer também. E é o tema central desse livro: por que o justo sofre? As palavras-chave que você encontra no livro é mal, sofrimento e confortar. Então os temas, essas palavras estão sempre em evidência quando se fala do mal, quando se fala do sofrimento e do conforto que Jó vivia. Alguns apontamentos importantes: ele é um homem abençoado. E um homem abençoado sempre tem qualidades. Logo no início, no verso 1, você encontra escrevendo sobre Jó como um homem íntegro, justo, temia Deus e evitava o mal. Queridos, são coisas que nós temos que ter como referência. Ter como referência na nossa vida, porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, é uma mulher abençoada, é um homem abençoado. E para ser abençoado, nós temos que ter algumas marcas, algumas qualidades, como essas que estão presentes na vida desse homem: integridade, justiça, temia Deus e evitava o mal. O mal está sempre na nossa porta, o mal está em todo lugar, o mal está no teu telefone, o mal está à sua volta constantemente. Você tem que evitar o mal, tem que fugir dele, mesmo quando você não quer, né? Ele aparece na sua frente. Jó estava a todo momento evitando o mal. Segundo apontamento, que ele era um homem com muitas riquezas.
homem com muitas riquezas, que ele possuía 3.000 camelos, 7.000 ovelhas, 500 juntas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Era o homem mais rico do Oriente. Sabe o que é isso? Gente, interessante, porque a coisa mais difícil que você vê, é um rico, um milionário servindo a Deus. Um rico e um milionário, ele não serve a Deus, é muito difícil. São poucos, porque eles têm na sua bagagem, eles têm na sua riqueza, o que constitui um Deus, na sua grande maior parte. E eles confiam toda a sua vida e tudo que eles têm naqueles recursos. Então eles esquecem Deus, já não é tão importante ficar orando, já não é tão importante se consagrar a Deus, quando eles podem resolver todas as coisas através do dinheiro. E no fato você vê isso de uma forma bem presente, que dificilmente as pessoas que são poderosas ou que são muito ricas, muito milionárias, conseguem servir ao Senhor. Uma boa parte deles acaba se afastando. E mesmo aqueles que saem do nosso meio, que crescem e saem do nosso meio, eles acabam também se afastando, negando a fé, fazendo bobagem, escandalizando o nome do Senhor, porque colocam a riqueza em primeiro lugar e esquecem de Deus. E isso faz com que esses homens se afastem do Senhor. Mas Jó não era assim. Jó era o homem mais rico do Oriente. E no entanto, podemos dizer que talvez ele fosse o homem mais rico do mundo. Porque pouco se sabe do Ocidente. O Ocidente não era tão explorado naquela época. O mundo velho, né, não é o nosso aqui. O mundo velho está lá, do meio da Europa para trás. É o Oriente, ali é o mundo velho. A riqueza toda estava daquele lado. Então ele talvez seria o homem mais rico do mundo naquela época. E ele é um homem que ele serve ao Senhor. Ele é um homem que ele, como nós vamos ver no texto aqui, que ele levantava pelas madrugadas, que ele orava, que ele oferecia sacrifício a Deus. Era um homem de família, cuidava dos seus filhos, cuidava da vida espiritual da sua família. Mesmo com tanta riqueza, com tantos empregados, com tanta fortuna, ele tinha uma preocupação com seus filhos. O que seus filhos estavam fazendo? Que diz seus filhos costumavam fazer banquetes e ficavam lá na casa de um, na casa do outro. Você sabe que essas festas e os banquetes às vezes saem um pouquinho da rotina, né? Alguém bebe demais, alguém fala muita besteira, enfim. E ele tinha medo que seus filhos afrontassem a Deus. Ele tinha uma preocupação que seus filhos se perdessem naquelas festas e amaldiçoassem o nome de Deus e viessem a sofrer o castigo. Um homem de família, um homem que era o sacerdote do lar. Quando seus filhos voltavam da festa, ele fazia os seus filhos santificar. Sabe o que é isso? Responsabilidade, o nome disso é responsabilidade, como homem de família, como sacerdote da casa. Não importa a idade que os filhos tinham, já eram tudo maiores, com certeza aqui. Mas os fazias santificar. Filho, vai entrar no teu quarto lá e vai pedir perdão a Deus pelo que você já fez, não é verdade? Pelo que você falou. Como é que você se comportou na festa? Você bebeu demais? O que mais você fez? Ele cobrava os filhos por uma santificação da presença de Deus. Não deixava barato, não. Isso é a preocupação dos pais. Isso é dever dos pais. Me lembro quando era garota, aprontava muito, minha mãe vinha em cima de mim. Você já pediu perdão a Deus pelo que você fez? Assim mesmo, né? Ficava bravo. A senhora tem que dar sim. Quero saber se já foi orar. Entra no teu quarto, vai pedir perdão a Deus pelo que você fez. Sabe, irmãos, os pais têm essa responsabilidade. Porque eles amam os filhos e eles têm uma noção melhor da vida do que os filhos. Eles são mais vividos, eles sabem o que é a história, eles sabem o que vai acontecer lá na frente. E Jó tinha esse cuidado tão especial, levando seus filhos ao sacrifício. Fazia vigílias à noite. Fazia vigília, enquanto muitos dormem, Jó se levantava para orar pelas madrugadas, para fazer sacrifícios e interceder pela sua família. Às vezes sua família está quebrada, está destruída, está cheia de problema. Meu irmão, vá para o altar de Deus pelas madrugadas. Vá buscar a Deus pelas madrugadas, porque Deus ouve a oração daqueles que clamam pela madrugada também, aleluia. A gente fica navegando na oração dos outros. Só queremos contar os problemas. Aí você já contou o problema para mais 100 pessoas, ninguém aguenta mais ouvir. Será que você já orou tanto assim?
Será que o teu Deus é tão surdo que se você não for para a madrugada e começar a chorar ali no altar de Deus, Ele não vai ouvir o teu clamor? Eu acho que os problemas de Jó não eram muitos, mas ele tinha uma preocupação com seus filhos. Ele ia para as madrugadas oferecer sacrifício, ia interceder e orar pela sua família, para que Deus tivesse misericórdia. Diz o texto que era uma prática constante. Jó não era aquele camarada que vinha na campanha, ou no final da campanha só, do 7º dia, passava pelo corredor e depois aparecia. Não, ele era constante na presença de Deus, ou seja, ele tinha comunhão com o Senhor, era perseverante com Deus, ele queria estar com Deus a todos os momentos da sua vida. Isso é constância. Isso é constância, é saber o que você quer. Não é gangorra, um dia está lá em cima, um dia está lá embaixo, um dia está lá em cima, um dia lá embaixo, um dia lá em cima, lá embaixo. Não para isso. Para, meu irmão, em nome de Jesus, põe a tua vida no altar de Deus. Vá para a presença de Deus e mantenha uma constância como um cristão que Deus pode olhar para você e contar contigo. Amém? Está gostando da mensagem, não? Dá para endurecer ainda mais. Não piorou, não chegamos no pior ainda não. Estamos só no começo. Procedência do nosso inimigo. Diz que os anjos tiveram um encontro, um concílio dos anjos. E entre esse concílio veio Satanás. Você não vai me perguntar que concílio é esse, porque que o Satanás foi convidado ou se ele foi convidado ou não, que eu não sei te responder. Eu sei que ele apareceu lá, mas como ele é um penetra, um cara de pau, um sem vergonha, ele entrou lá no meio lá. E aí Deus olhou para ele e disse: o que tu está fazendo aqui? De onde tu vem? E ele diz: eu vim de rodear a terra, de andar pela terra, de espiar pela terra, de ver o que está acontecendo com as famílias, de ver o que está acontecendo, onde estão os homens de Deus, onde está o povo de Deus. Porque essas pessoas têm que preocupar Satanás, meu irmão. Se você não está nem aí com a tua vida espiritual, se você não está nem com oração, se você não está pregando evangelho, se você não dá testemunho de evangelho, deixa eu dizer para você, Satanás não está preocupado com você. Não está preocupado com você. Você não oferece perigo para ele. Mas se você é um homem ou mulher de oração, se você é um homem ou mulher que jejua, você é um homem ou mulher de oração que está falando no nome de Cristo, que está dando testemunho em nome de Cristo, que tem integridade no coração, que teme a Deus, que se afasta do mal, eu vou dizer uma coisa, Ele está de olho em você. Não está com medo não, né? Não tem que ter medo não. Mas isso mostra que era o que ele estava fazendo, rodeando a terra, procurando saber o que estava acontecendo. O homem de Deus, ele é vitrine aos olhos de Deus. A mulher de Deus é vitrine aos olhos de Deus. Porque o Senhor logo chegou e disse: olha, reparou, já que você está rodando a terra aí, está espionando tudo, né, olhudo, deixa eu lhe falar uma coisa, você reparou do meu servo Jó? Você reparou que não há ninguém na terra como ele? Ele é irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Como é que será que Deus nos vê? Como é que será que Deus me vê? Quando você ama alguém, você tem às vezes prazer de falar daquela pessoa, não é verdade? E quando alguém pergunta, e aí? Aí você fala: ah, essa está assim, está assado, ó, fez uma faculdade, está com um bom emprego, vai casar, nasceu o filho agora, não é verdade? É uma bênção, tem um ministério na igreja, está servindo. Você mesmo tem o desejo de exaltar, às vezes um filho, um amigo, alguém que está junto com você. E Deus, com grande amor, com que nos amou, olhou para Jó e disse: Satanás, olha meu servo, olha que referência de homem aquela. Olha que homem que tem vida, tem testemunho. É, coisa bonita, bacana. Só que o preço é alto, né? Dá até medo de imaginar que às vezes Deus olhe para mim ou para você e fale isso para Satanás. Olha ali, está vendo a minha Maria, minha serva Maria, minha serva Tânia, a serva pastora Maura, meu servo Mário. Olha que homem temente a Deus, olha que gente que eu posso contar. Olha o Gabrielzinho fazendo aquele louvor ali, que louvor maravilhoso. Satanás só faz assim. Foi isso que aconteceu, irmãos. Nós somos vitrine aos olhos de Deus.
O Senhor quer contar contigo. O Senhor quer ter prazer de falar de você. E se o diabo vier afrontar, ele poder mostrar você como referência. Dizer assim, olha, eu não preciso ir contigo. O meu próprio servo que está lá, dá testemunho do meu nome. Mas um homem abençoado, uma mulher abençoada, também pode ser cirandada por Satanás. Também pode ser cirandada. O diabo, que não é nada bobo, disse para Deus, será que Jó não tem razões para temer a Deus? Sempre com uma pergunta, para causar, né, um impacto, para causar uma ação, para trazer uma dúvida. Ele está nessa pergunta concordando com Deus. Tá, tudo bem. Será que ele não tem razão dele ser esse homem abençoado? Você vê que ele é tão astuto que ele quis colocar dúvida em Deus. Na mulher ele conseguiu colocar dúvida. E Adão foi junto, desabou também. Mas ele tenta pôr dúvida em Deus. Será que ele não tem razão de ser esse homem que teme ao Senhor? Que te ama? Aí ele começa a falar, acaso tu não puseste uma cerca em volta dele e da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados em toda a terra, em todo o mundo. Queridos, ele está dizendo, Satanás está dizendo para Deus, você blindou a vida de Jó. Qualquer seta que jogarem contra ela não pega. Se fizerem 100 macumbas, com os piores feiticeiros, não pega. Se jogarem pedra nele, não acerta. Se falarem mal, não faz diferença. Aonde ele põe a mão, o Senhor abençoa. A porta está sempre aberta para ele. Aonde ele pisa, tem bênção. Ele é um homem abençoado. Será que não é por causa disso que ele te teme? Vê como ele é sujo. Vê como ele é sujo. Querendo provar a Deus. Querendo mexer com o coração de Deus. Em dizer que Jó era o que era, porque ele estava blindado por Deus, porque ele estava guardado por Deus, porque ele estava protegido por Deus. Sabe, antes de seguir esse ponto, eu quero pensar com você um pouquinho sobre isso. Que aquele que serve a Deus, irmãos, aquele que anda com o Senhor, ele também é blindado pelo Senhor, ele é protegido pelo Senhor. As mãos fortes de Deus estão sobre a nossa vida. Nós também somos protegidos e guardados pelo Senhor, Criador dos céus e da terra. E se não houver uma palavra de Deus sobre a nossa vida, nada acontece, porque nós somos como menina aos olhos de Deus, protegidos e guardados por Ele. Aleluia. Aí ele desafia Deus, verso 11, mas estende a tua mão, fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Fere ele, tira dele, tira a riqueza dele, tira os bens, tira o que ele mais gosta. Aí nós vamos ver se ele te serve mesmo. Aí nós vamos ver se ele é esse homem fiel, justo, íntegro, que se desvia do mal. Eu não sei se nós já paramos para pensar sobre isso, que às vezes algumas situações da vida que nós passamos, podemos estar debaixo de uma situação como essa, né? Sendo provados, e sem saber que estamos sendo provados. Não sabemos que são coisas que se passaram no mundo espiritual, e essa é a única revelação que existe na Bíblia. Mostrar que aconteceu isso. Então, se aconteceu uma vez, de repente pode acontecer outras. E estamos sendo provados e não sabemos que estamos sendo provados. E de repente há uma enorme nuvem testemunha, como diz a palavra de Deus, nos olhando, nos observando o que vai acontecer, até onde a gente aguenta, até onde a gente suporta, até onde vai. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo que ele tem, tudo que ele possui, está nas suas mãos, apenas não toque nele. Já pensou, irmãos? Você tem a sua casinha, você tem a sua fazendinha, você tem o seu carrinho, você tem a sua bicicleta, você tem a sua continha na poupança, você tem a sua família, e de repente, o Senhor diz tudo que ele tem. Fala para o diabo, está nas mãos tuas. Vai lá, faz o que tem que fazer. Só não toca na saúde dele. Misericórdia, irmãos. Será que nós vamos aguentar?
Será que nós vamos suportar? Eu tenho minhas dúvidas. Porque às vezes eu vejo coisa que não condiz com a realidade. Contei hoje coisa que aconteceu no passado. A igreja era menor, tinha estacionamento. Eu me lembro que um dia uma irmã parou com o carro dela aqui. Quando voltou do culto, tinha um risquinho pequenininho. Meu irmão, né, o diabo se manifestou naquela irmã. Capeta se apoderou dela depois do culto. O culto eu estava abençoado, mas depois do culto a bênção foi embora. O que eu tive que ouvir foi brincadeira por causa do risco daquele carro. Porque é um menino, uma criança, né? E toda criança é aquilo, né? A criança é aprontona, pronta mesmo, né? Eu tenho um irmão, agora eu posso falar que ele não está aqui, ele veio de manhã, né? Meu irmão, uma vez, numa rua aqui no bairro aqui, era pequenininho, o cara pegou a bola da gente, não entregou a bola de futebol do campinho, os meninos mais velhos vêm aqui, ó, escreve no carro, novinho, escreve lá no carro. Ele era pequenininho, tinha 6 anos de idade, escreveram o palavrão no chão, ele foi lá e escreveu o palavrão no carro do homem, né? Imagine, né? Depois o homem batendo na nossa casa lá, casa dos crentes, né? Vocês não são crentes? Como é que esse moleque faz um negócio desse? Que vergonha que meu mãe passou. Ah, meu irmão, criança pronta. Quantas vezes quando eu era pequeno eu não ouvia? Não, meu pai e minha mãe nunca falaram isso, mas ouvia os outros falar: espírito de porco, seu capeta, sai daqui. Não sei se a criança é encapetada ou não, mas que ela pronta, ela pronta. Agora nós adultos é que temos que estar prontos para passar por momentos como esse, enfrentar momentos como esse. E o Senhor disse a Satanás: pois bem, toca em tudo que ele possui, está nas tuas mãos. Sabe, é isso que eu digo, se nós estamos prontos para passar por provações como essa. Essa é uma coisa que ninguém quer ouvir, porque eu venho na igreja para ser abençoado. Eu venho na igreja, eu quero vir na igreja receber uma palavra de bênção, uma palavra onde eu sou abençoado. De repente eu não quero ouvir uma palavra de confrontação, até onde eu suporto quando vem a perseguição. Porque a realidade do evangelho não é bem essa que nós vemos aqui. A realidade do evangelho é aquilo que se passou lá atrás, quando eles foram perseguidos, mortos por causa do evangelho. Quando Pedro e os demais apóstolos eram presos e apanhavam, e eles saíam alegres por terem apanhado ou recebido afrontas em nome do Senhor. Vê que aquele evangelho pregado lá e o evangelho daqui é muito diferente. O evangelho que era pregado lá, lhe era oferecido os céus, a vida eterna e o privilégio de seguir Jesus. O evangelho que é apresentado hoje, no século 20, é o evangelho que de promessas, de casas, de piscinas, de carros, de conta gorda, de muito dinheiro. Meu irmão, Deus não é contra isso, e Deus tem o poder para abençoar, como nós estamos lendo no livro de Jó. Mas muitas vezes nós somos provados, e não é isso que é o evangelho. O evangelho é seguir o Senhor, é entender que Jesus Cristo salvou a nossa vida, é entender que o Filho de Deus morreu por mim na cruz para me livrar do inferno. Não existe nada pior do que ir para o inferno. Você já foi, pastor? Eu não. Misericórdia. Mas a Bíblia fala do que é inferno. Lago que arde com fogo e enxofre. A segunda morte. Tem um vulcão que estourou agora aqui, na Itália, o Etna, dos mais antigos do mundo. As lavas estão atingindo alturas e alturas, fogo puro. O inferno é pior do que aquilo, meu irmão. Só que o inferno não é para você passar uma temporada, umas férias, ou um castigo. O inferno é para sempre. E quando a gente fala do evangelho, nós estamos falando que Jesus Cristo, como homem, veio a esta terra, morreu na cruz por mim, para me livrar, me salvar, a minha alma eterna do inferno, e levá-la para os céus, onde ele diz que tem uma casa preparada para mim e para você. Isto é o evangelho de Deus. Ninguém vai levar casa para a eternidade. Ninguém vai levar carro para a eternidade. Ninguém vai levar conta gorda para a eternidade. Ninguém vai levar o título de bem-sucedido aqui na terra para a eternidade. Aqui nós temos que fazer o nosso papel. Privilégio de ter nascido, privilégio de viver. Vamos viver da melhor forma possível.
Vamos trabalhar, vamos estudar, vamos ganhar dinheiro, mas dentro de um parâmetro e que o Senhor é o nosso Deus a todo momento. E não podemos esquecer em nenhum momento que Ele é o Senhor, Criador dos céus e da terra, que Ele é o dono da minha alma e que Ele tem o poder de me levar para o inferno, mas Ele tem o poder também de me transportar para o céu, e é para o céu que eu quero ir, aleluia. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, misericórdia. Satanás às vezes pede para se andar, irmãos, conosco. Fez esse pedido para Deus para se andar com Pedro. Jesus em Lucas 22 revela isso, no verso 31, quando ele diz: Pedro, Pedro, Satanás pediu vocês para peneirá-los com trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfalecesse. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Ou seja, Pedro estava seguindo Jesus, mas não era convertido ainda. E Satanás pediu para se andar com você. Eu não deixei, eu orei ao Pai, disse: não deixa, ele não está pronto. E aqui abre-se, irmãos, também um parênteses para dizer que há dois tipos de pessoas. Há aqueles que estão seguindo ao Senhor, mas ainda não estão convertidos. E há aqueles que se converteram de verdade. E Jesus diz: quando você se converter de verdade, fortaleça os seus irmãos. Porque uma pessoa que não é convertida, ela não está pronta para ser andada por Satanás. Se vier esse atropelo que veio na vida de Jó, ele não suporta. Tanto é, quando vem um atropelo desse, ele perde o emprego, ele já não quer mais seguir Jesus. Ele perde o casamento, ele não quer mais seguir Jesus. Ele perde o marido, ou perde a mulher, ou perde um filho, não quer mais seguir Jesus. Ele perde a bicicleta, ele não quer perder mais Jesus. Ele perde o cachorro, ele já não quer mais seguir Jesus. É um evangelho fraco, porque não é um evangelho de conversão, é um evangelho de aceitação. Mas Jesus diz: Pedro, quando você se converter, não era convertido. Lá na frente, você se lembra o que acontece? Na hora do vamos ver? Na hora que Jesus foi para a cruz, Pedro nega Jesus quantas vezes? 3 vezes. Alguém disse: você não andou com ele? Não, eu não. Aí veio o outro e disse: mas você não era aquele que andava com o carpinteiro? Não, eu não. Veio a terceira na mesma noite e disse: eu te vi com ele. Você andava assim com ele. Diz o texto que ele amaldiçoou a mulher, xingou a mulher. Não sei que palavrão ele usou, mas xingou. Amaldiçoou. Ele negou Jesus, ele não era convertido. Mas ele gostava de Jesus. Ele seguia Jesus. Ele acompanhava Jesus. Mas ele não tinha uma experiência da conversão. E quando o diabo, irmãos, quer se andar com uma pessoa que não é convertida, ela não aguenta. Agora, quando ele quer se andar com aquele que é convertido, eu vou dizer uma coisa: o convertido, irmãos, ele vai perdendo tudo que tem. Ele vai sendo sucateado. Ele vai sendo esmagado, ele vai sendo tirado, mas ele não nega Jesus, ele continua firme até o final. Sempre conto a experiência de uma moça aqui que foi líder de louvor da igreja há muito tempo atrás, líder do teatro, tinha mais uma coisa que era líder, não sei o quê. E ela começou a passar sufoco na vida. Perdeu o casamento, o filho dela, que viveu com ela a vida toda, disse: eu quero morar com meu pai. Aí ela perdeu o emprego. Aí o pai dela vendeu a casa, ela morava com o pai. Ela foi para a rua, foi morar com uma irmã. Aí uma hora a irmã disse também, não podia morar lá. Não tinha onde lavar as roupas. Ela estava com a vida sucateada. É aquela pessoa que diz: tu está em pecado. Saí, jogou pedra na cruz. E eu me lembro que um dia ela estava entrando na igreja pela porta da frente. A igreja era diferente, não era aqui, a entrada era aqui. Quando ela ia entrando, eu chamei ela e disse: irmã, sabe o que eu estou pensando? A irmã dá um tempo do ministério, porque tem muita coisa acontecendo com a sua vida, tudo de uma vez. E eu não sei como é que a irmã está espiritualmente, psicologicamente, emocionalmente, para aguentar todo esse piso. E ela nunca mais esqueceu o que ela falou para mim. Ela disse: pastor, já me tiraram o marido, me tiraram o filho, me tiraram o emprego, me tiraram a casa, me tiraram a família. Eu estou perambulando por aí, e tudo que eu tenho, a igreja e o ministério, e agora o senhor está querendo me tirar de mim também, né? Quando ela falou isso, eu falei: misericórdia, irmã.
Eu não quero tirar nada, eu estou preocupado com você. Ela, pastor, não me tira. É a única alegria que eu tenho, é poder de vir para a casa do Senhor, encontrar os meus irmãos e servir o Senhor nesse lugar. Glória a Deus, irmãos, nós não tiramos, essa moça continuou firme aqui, para a glória de Deus. Nós viemos ela para missões, virou missionária, virou pastora, e hoje pastoreamos na nossa igreja para a glória do Senhor Jesus. Você pode salvar o Senhor com palmas, aleluia. Isso é conversão, isso é conversão. Não deixou o evangelho por causa de um homem, não deixou o evangelho por causa de um filho, não deixou o evangelho por causa de uma casa, por causa do emprego, por causa de roupa, por causa de comida. Continuou firme, foi provada até o fim, merece estar servindo ao Senhor como está, aleluia. E é isso que Jesus está dizendo. Pedro não estava pronto, Jó estava pronto. A aprovação foi autorizada pelos céus, porque Jó estava pronto. Um homem de Deus pode passar provas que são oriundas da permissão de Deus. Jó estava pronto para isso. Não se preocupe que se você não estiver pronto, Deus não vai te deixar numa gelada, não. Não é qualquer um que Ele vai permitir uma situação como essa. Ele vai permitir para aqueles que Ele sabe que vão suportar, que estão realmente convertidos de verdade, que o seu coração está linkado com Deus, está realmente convertido. Não há dúvida, não há margem para erro, não há margem nem lacuna para a entrada do mundo nem a carne. É um coração totalmente rendido a Deus. O Senhor conhece os nossos corações. E quando Ele permitiu que Satanás pega, vai. Quer tocar? Então toca. Só não toca na vida dele. Quer tirar? Tira. Deus conhecia o coração de Jó. Deus sabia que ele ia suportar. E o Senhor disse: Satanás, pois bem, tudo que ele possui está em suas mãos. Só não toca na vida dele. E o inimigo foi. Satanás não tem permissão para mexer com os filhos de Deus. Aqueles que não são filhos, não, estão à mercê dele. E muitos que seguem também abrem portas e estão à mercê deles. Mas o filho não. O filho, Satanás não mexe. Para ele mexer com o filho, ele precisa de autorização. Ele precisa de autorização do pai. Se o pai não deu autorização, ele fica só olhando, porque o filho tem o nome do pai, o filho tem a roupa do pai, o filho tem a identidade do pai, o filho tem a casa do pai, o filho tem a fala do pai, o filho tem o cheiro do pai, tem o sangue do pai, e o sangue é santo. Ele não mexe com gente santa. Devemos ter paciência em alguma das nossas provações, pois não sabemos se tem autorização ou não do Senhor. Então, quando passamos por lutas, irmãos, por provações, por humilhações, por dores, nós devemos ter um pouquinho de paciência, como a paciência do Jó, ou perto da paciência de Jó, e saber esperar, porque o teu Deus não é mudo. Teu Deus não é surdo. Deus tem mãos. Ele age. Ele não é um Deus morto. Então, aprenda a ter paciência no momento da dor. Não fique preocupado e ansioso quando vê as pessoas prosperando e crescendo. Ele está crescendo. Olha aquele ali. Olha aquele outro. Às vezes a mulher, para ajudar, ainda põe fogo, né? Tá vendo? Porque ele tem, nós não temos. Você fica aquela luta interna. Aprenda a esperar do Senhor. Isso é uma das coisas que eu aprendi muito com Deus. Sabe por quê? Porque eu via as pessoas passando tudo na minha frente, a 100 por hora. Eu via portas abertas na vida de todo mundo. E às vezes eu perguntava a Deus, por que não acontece? E às vezes minha mulher perguntava também, né? Por que a gente está tudo errado? Por que não dá certo? Deus tem uma história para cada um. A minha história era diferente deles. Cada um tem uma história diferente. Deus tem a hora. Deus não chega atrasado, meu irmão. Eu vou dizer para você, Deus não chega nem na prorrogação. Ele chega dentro do prazo. Então aprenda a ter paciência. Aprenda a esperar. A vida é assim. O tempo não é contra nós, o tempo está a nosso favor.
Você acha que eu estou perdendo tempo? Tu não está perdendo tempo. Tua vida está nas mãos de Deus. Deus não é bobo, Deus não é idiota, Deus não é alienado, Deus não é surdo, não é cego. Deus sabe o que está acontecendo com você. Espera, clama, aguarda, confia que Ele agirá no tempo correto dEle. Aleluia! Satanás quer anular a capacidade de prosperar o homem de Deus. Estava lá quieto, o Jó sem saber o que estava se passando, sentado no escritório dele, fazendo os pagamentos ou resolvendo o problema, e chega o mensageiro e diz: os bois estavam arando, os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora, mataram a espada aos empregados, e eu fui o único que escapou para contar. Abraão deve ter ficado tão triste com essa notícia. Disse: meu Deus, como é que pode? E está lá fazendo pergunta, como aconteceu aquilo? Enquanto ele ainda falava, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu. Ainda põe Deus no meio. Fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. Fui o único que escapou para contar a vocês. Quando ele ainda estava falando, já Abraão estava ali. Ló já estava com a cabeça toda, já estava se perdendo. Isso não é possível, meu Deus, está acontecendo. Aí vem um outro falando, um outro mensageiro: vieram os caldeus em 3 bandos, atacaram camelos e os levaram embora, mataram a espada aos empregados. Eu fui o único que escapou para contar a vocês. Versos 14 ao 17 foi o que eu li. Meu irmão, tudo que ele tinha foi embora. Num período de 12 horas, 24 horas, acabou tudo. Acabou tudo. As pessoas que confiam na riqueza, de uma hora para outra, pode acabar. Ah, pastor, nunca acaba, tem muito dinheiro. Engano, irmãos. Quem está embaixo, um dia vai estar em cima. E quem está em cima, um dia vai estar embaixo. E que significa, se vai para baixo, também ainda pode subir. A gente não sabe, a gente não tem controle do que acontece no mundo e no universo. Satanás quer anular a capacidade de você, meu irmão, ser um ofertante, de você dizimar, de você servir a Deus com alegria. Porque como servir a Deus vendo tudo isso acontecendo? Como é que estaria o coração de Jó para liderar uma célula naquele dia, com todas as notícias erradas? Ele diria talvez para o seu supervisor: põe outro no meu lugar, que hoje eu estou mal. Hoje eu tive um prejuízo lascado. Hoje minha vida financeira foi de água abaixo. Ah, talvez o Jó tinha um compromisso até de dar uma palavra na igreja. Ele talvez iria ligar para o pastor e dizer: hoje eu não tenho a menor condições. E a casa caiu. Mas ainda não tinha chegado no final, irmãos. Ainda tinha muita coisa para acontecer. Tinha muita água para cair. O homem de Deus também tem sua família alvejada pelo inimigo. E diz que naquele mesmo dia, enquanto todas as más notícias iam chegando, daqui a pouco chega um outro e diz: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto, atingiu os 4 cantos da casa, que desabou, eles morreram, fui o único que escapou. Meu Deus, se era terrível ficar pobre, se era terrível perder tudo que tinha, se era terrível ficar endividado, falido, que fará saber que ele perdeu agora todos os seus filhos num único dia? Que dor incalculável. A gente fala do amor incalculável, da graça incalculável. Que amor, que dor incalculável. Não dá para falar da dimensão da dor que esse homem sentiu, porque ele não era um pai alienado. Ele não era um pai distante com seus filhos. Ele é um pai que amava. Se lembra? Ele orava de madrugada, que ele fazia ofertas, que ele chamava os filhos para um concerto com Deus. E agora tinha acontecido essa tragédia. Quanta dor, quanta dor. Sabe, passar pelo momento como aquele que ele estava passando. Ah, meu querido,
Ele estava sendo humilhado, os prejuízos, as dores estavam chegando, batendo na sua porta. Mas a atitude dele foi uma atitude surpreendente, que talvez poucos tenham coragem de fazer. Rasgou o manto, rapou a cabeça, prostrou-se com o rosto em terra, em adoração a Deus. Que coisa, hein? Disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Que palavras, irmãos. O reconhecimento que dizer: olha, quando eu nasci, eu não tinha nada. Eu não sei qual é a lembrança que você tem mais perto possível de quando você nasceu. Qual é o lampejo que vem na tua mente? Primeira lembrança que você tem de vida, qual é? É difícil imaginar. É? Minha mãe dizia que quando era pequeno, minha irmã que está aí, vou entregar ela aí, né? Me empurrou com o carrinho pelo abaixo numa escadaria, eu quebrei 3 costelas. Eu não me lembro disso, meu irmão. E às vezes eu falava assim: mãe, estou sentindo uma dor aqui, essa é a época das costelas que você quebrou, que tua irmã te empurrou, né? Eu não me lembro, se ela se lembra disso aí, ela tem que pedir perdão, né? Mas eu não me lembro, então não tenho problema com isso. Não tenho mágoa, não. Mas aí eu me lembro de alguma coisa que eu devia de ter aí menos de um ano, que eu estava naquele chiqueirinho que tinha antigamente, e era com madeirinha, até hoje eu me lembro. E ele tinha um preguinho que encaixava nas pontas assim. E eu me lembro que eu fiquei preso naquele prego. Acho que o prego pegou aqui já na minha gordurinha que eu tinha lá, com o ano, né? De ser bebê gordinho, que nem o Tito, né? Pegou assim na barriga. E eu me lembro que eu gritava, e todo mundo correndo, e o negócio não soltava. E eu me lembro que, acho que minha mãe falou assim: traz iodo para passar nele, né? Iodo, tem gente que nem sabe o que é isso. Se fosse hoje eu diria: iodo não. Vai passar iodo em mim. Eu me lembro disso. Foi o primeiro lampejo. Jó está dizendo: eu vim nu. Eu nasci nu. Nasci nu, sem nada. Vim a esse mundo. Deus me presenteou com tantas coisas, com tantos bens, com uma família maravilhosa. Meus filhos vieram e viveram comigo 20, 30 anos. Eu curti eles. Só que Deus levou. Isso que Deus quis levar. Ele está dizendo: louvado seja o nome de Deus por causa disso. Eu não vou ficar rebelde com o Senhor. Eu não vou pecar, eu não vou amaldiçoar o Senhor, porque Ele quis levar meus bens, e porque Ele levar meus filhos, porque eu vim nu, tudo que eu tenho é lucro, e digo mais, eu partirei nu dessa terra, sem nada. E esse é o entendimento que os homens não têm, a cegueira que nós não temos, que nós viemos sem nada, e partiremos sem nada. Ninguém vai arrastar no túmulo, irmãos, qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de sentimento que você tenha, seja ele forte demais, pela uma mulher, pelo um marido, pelo um homem, pelo um filho, pelo pai, pela mãe, você não vai levar esse sentimento embora, ele para ali. Tudo que nós temos na vida é lucro. Meu irmão, você que está de chapéu aí lá embaixo, esse chapéu é lucro você tê-lo. É lucro. Olha para as tuas vestes. É lucro. Porque eu nasci sem nada. Eu nasci sem nada. Então, o que eu tenho hoje, se eu tenho uma esposa, se eu tenho filhos, se eu tenho um carro, se eu tenho uma casa, é lucro de Deus. É bom viver com o que eu tenho, mas se Deus tiver que levar, se eu tiver que ir, eu irei sem nada disso. É isso que Jó está revelando naquele momento de dor e mostrando para as pessoas que estão em volta. E o texto diz que em tudo Jó não pecou e nem culpou a Deus. Que coisa maravilhosa. Nem culpou a Deus. Quando você caminha na retidão, na integridade, no temor e se afasta do mal, Deus trará bênçãos dobradas sobre a sua vida, meu irmão. Deus não se esquece de você. E o texto diz que depois de muito tempo, no tempo do Senhor, o Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início. Ele teve 14 mil ovelhas,
6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos, cara poderoso, hein? E mais 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemina, a segunda de Késia, a terceira de Querem-Rapuque. Não põe o nome da sua filha de Rapuque, né? Meio estranho, né? Diz que em alguma parte daquela terra, em nenhuma parte daquela terra, havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. Acho que ele teve que treinar tiro ao alvo, né? Cheio de gavião lá, querendo seguir as filhas dele. Seu pai lhe deu herança junto com os seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos. Viu os seus filhos, os descendentes deles, e até a 4ª geração ele viu. Que homem abençoado. Viu os filhos, viu os netos, viu os bisnetos e viu os tataranetos, meu irmão. Que homem abençoado. São poucas pessoas na face da terra que têm esse privilégio de ver os filhos, de ver os netos, de ver bisnetos, de ver tataranetos. Isso é bênção de Deus. Morreu numa idade muito avançada. O Senhor o abençoou. Todo o seu sofrimento que ele teve foi reputado como peso de glória. E a palavra do Senhor diz lá em 2 Coríntios 4,17, que o nosso sofrimento leve, classifica o nosso sofrimento como leve, momentâneo. Eles estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que os sofrimentos. Ou seja, cada sofrimento que você tem na eternidade, você ganha um pezinho de glória, aleluia. Ainda que ele seja leve aqui, o teu peso de glória é maior. E quando você chegar lá, meu irmão, você vai olhar que a tua conta com o Senhor em glória é uma conta alta. Porque as lutas e sofrimentos que passaste aqui não foram em vão. Elas foram redundadas e transferidas em glória no céu para você, aleluia. Fica de pé na presença do Senhor. Jó, capítulo 8, verso 7 diz: o seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Sabe, o seu começo parece modesto, pequeno, simples. Esse é o seu começo. Porque quem começa grande, meu irmão, não consegue terminar grande. Quem começa lá em cima acaba caindo. Mas quem começa pequeno, no modesto, no simples, ele tem chance de crescer. E o texto diz que seu futuro será grande em prosperidade. Mas não é só aqui nessa terra. O que nos aguarda é muito maior do que essa terra. Porque essa terra tem tempo de validade. Tem validade para tudo. Tem validade para o teu corpo, tem validade para o teu cabelo, tem validade para a tua barriguinha, né? Tem validade. Estou usando esse suspensório aqui, irmão, porque assim a calça não cai, fica mais tranquilo. Eu ficava o tempo todo pregando e levantando, pregando e levantando. Agora eu até esqueço que eu tenho calça, né? Já até esqueci. O senhor podia ter descoberto isso primeiro, né? Demorou. Sabe, tudo tem validade, mas os céus não. A eternidade não tem validade. O que Deus tem preparou para você, a Bíblia diz que o olho não viu, nem ouvido nem ouviu, nem mente humana conseguiu entender o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não tem validade, o céu é para sempre. E todo sofrimento que nós passamos, toda luta que nós passamos, todo prejuízo que nós passamos aqui, perdemos aqui, mas do outro lado nós estamos ganhando. É um peso de glória a mais. Está subindo a tua conta. Está crescendo a tua economia nos céus. Está crescendo o peso de glória que Deus tem preparado para você, meu irmão. Talvez o homem do mundo, o homem carnal, o homem material não entenda isso, mas aqueles que são espirituais, que são convertidos de verdade, entendem que aquilo que eles fazem aqui, aquilo que eles sofrem aqui, sem saber porque estão sofrendo, está ali redundando em peso, em glória. Porque às vezes você sofre porque você fez, você aprontou.
Você sofre porque merece, é diferente. Pisou na bola e depois não quer sofrer. Isso não tem peso de glória. O peso de glória é quando você não sabe o que está sofrendo. O peso de glória é quando você está sendo íntegro, sendo sincero, teme a Deus, se afasta do mal e ainda a perseguição continua. Aí sim, está pontuando. No céu está pontuando. Na eternidade está pontuando. Está crescendo lá. Teus pontos estão se elevando. E um dia você vai chegar lá para recolher tudo que Deus preparou para você, aleluia. Que você não vai imaginar que é tudo aquilo. E não tem nem ideia. Deus tem uma grande obra para você, meu irmão. Não desista, vá em frente. Olhe para a vida desse servo do Senhor. Que o Senhor se lembrou dele. Que ainda que passou toda essa provação, o Senhor se lembrou dele. O Senhor tinha um projeto na vida dele. E o Senhor honrou duplamente. Duplamente. Eu não preciso que Deus me honre duplamente, irmãos. Mas só que de Deus se lembrar de nós, só de Deus manter a comunhão conosco, isso basta. O que Ele quer fazer pertence a Ele. Nós só temos que estar abertos e prontos para receber toda a glória e toda a presença de Deus. Eu quero orar com você aqui, nessa noite, em nome de Jesus. Colocar diante de Deus o nosso coração, a nossa vida. Sabe, é uma noite que, se você precisa se converter de verdade, é noite que você pode se converter. Se é uma noite que você precisa voltar para os caminhos de Deus, que você volte para os caminhos de Deus. Ah, pastor, estou passando um sufoco tão grande. Não sei de onde é tudo isso. Meu irmão, entrega a tua vida ao Senhor. Jó caiu de joelho e não falou mais nada. As pessoas diziam que ele tinha pecado. Reviraram a vida dele todinha procurando um erro. Não acharam. Ele continuava sendo a vitrine aos olhos de Deus. Ele continua, mesmo perdendo tudo, ele continuava sendo aquele homem íntegro, que temia o Senhor, que se afastava do mal, em silêncio, só esperando o tempo de Deus. Que você aprenda a viver dessa maneira. Que aprenda a esperar o tempo de Deus. Deus não se esqueceu de você, meu irmão. Deus não se esqueceu de você, minha irmã. O Senhor tem o tempo para as coisas acontecerem. Saiba aguardar, saiba esperar com paciência. Saiba buscar o Senhor na sua glória. Vamos fechar os nossos olhos em nome de Jesus. Eu queria fazer uma oração aqui nessa noite. Se há pessoas aqui que não entregaram sua vida para Jesus, que não converteram-se o seu coração a Cristo ainda, mas gostariam de fazê-lo nesta noite, gostariam de voltar para os caminhos do Senhor, tão afastados, gostariam de retornar ao caminho do Senhor, eu vou fazer uma oração, e eu te convido a orar comigo, entregando a sua vida ao Senhor, pedindo para Ele converter o seu coração de verdade, pedindo para voltar ao seio do Pai novamente, com os olhos fechados, no seu lugar. Se houver pessoas que querem receber, entregar a sua vida para Jesus, faça essa oração comigo neste momento. Digam assim: Senhor Jesus, nesta noite, perdoa os meus pecados, tem misericórdia de mim, converte meu coração. Eu quero abrir meu coração para o Senhor entrar. Entra na minha vida, faz morada, faz um milagre em mim, Senhor. Eu quero me render aos teus pés para seguir o teu nome. Quero retornar à caminhada. Me ajuda, me perdoa, em nome de Jesus. Se você fez essa oração comigo pela primeira vez aqui, eu queria que você no seu lugar levantasse a sua mão, se você fez essa oração comigo pela primeira vez. Se você fez, apenas com um sinal, levante a sua mão. Se você não levantou, vou entender que todos aqui estão salvos no Senhor, que todos aqui estão libertos no Senhor, que todos aqui são convertidos no Senhor. Glória a Deus por isso. Feche seus olhos mais um pouco, nós queremos ir no altar de Deus agora. Enquanto o Gabriel vai cantar um louvor ao Senhor,
Sabe, é hora de nós podermos parar um pouquinho. E embora cantando esse louvor, possamos expressar a Deus toda a bondade, toda a misericórdia. Quando nós murmuramos, quando nós amaldiçoamos a Deus porque perdemos alguma coisa, quando algo acontece que nós não gostamos, meu irmão, em nome de Jesus, você esteja em oração nesse momento. Tem uma vida aqui entregando a vida para Jesus. Nós vamos orar pela vida dele. Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Amém. Deus abençoe, viu? Se tiver mais alguém também que quer vir entregar sua vida para Jesus, pode vir. Estamos nesse ambiente de oração, esse ambiente que Deus está falando aos corações. Todas as pessoas têm a possibilidade e a liberdade de fazer a sua entrega. E esse é o momento. Se houver mais alguém, onde você estiver, caminhe para cá lentamente. Venha, nós vamos orar agora por essa vida. Seu nome? Oswaldo, Osório. O seu Osório está aqui entregando a vida para Jesus. Vamos estender as mãos, vamos orar pela vida dele. Nesse momento, em nome de Jesus. Meu Pai, é no nome de Jesus que nós colocamos as mãos sobre esta vida, Pai. O Senhor é um Deus poderoso, um Deus gracioso, um Deus de milagres, um Deus de maravilhas, Deus. Um Deus que visita, Senhor, os corações. Nós oramos em nome de Jesus. Que o amor de Deus entre nesses corações. Que os seus pecados sejam perdoados, Deus. Que ele conheça uma nova vida, uma vida que está em Jesus. Uma vida eterna, uma vida de alegria. Uma vida na tua presença, Senhor. Que o Senhor o abençoe. Que tudo aquilo que o inimigo tirou da vida dele, o Senhor possa dar em dobro para a glória do teu nome. Nós queremos abençoá-lo neste momento. Ó Deus, debaixo do poder que há no nome de Jesus, nós oramos. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, ricamente. No seu lugar, em oração ainda, meu irmão. No seu lugar, em oração. Nós queremos orar com você agora. Glória a Deus. Fique na presença de Deus. Fique na presença de Deus. Depois desse louvor, nós vamos levantar um clamor neste lugar. Teu coração esteja sendo quebrado diante de Deus. Aleluia. Tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança, minha fonte. A minha fonte é o teu amor, a minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte
Nós estamos com o nosso coração quebrantado na tua presença. Olhar para a vida de Jó, Senhor. Ó Deus, olhar o testemunho dele. Olhar suas qualidades, Deus, de homem íntegro, homem justo, reto, com temor no coração pelo Senhor, se afastando do mal. Senhor amado, sendo tentado e provado sem saber que tudo que ele estava perdendo, Senhor, vinha de uma prova que o inimigo tinha a intenção maligna de fazê-lo com que ele negasse o nome do Senhor, mas ele não negou, Pai, se manteve firme. Glória ao teu nome pela vida dele, porque se podemos relatar hoje isso, e podemos falar sobre isso, para ser testemunho, Senhor, é porque aquele homem suportou, Senhor, adversidade, humilhação e dor. Espírito Santo de Deus, ministra nessa igreja, converte os nossos corações de verdade, que não sejamos apenas seguidores, sejamos mais do que isso, Senhor. Não sejamos apenas simpatizantes do Evangelho, sejamos convertidos, ter um coração realmente transformado pelo poder de Deus. Senhor, faz uma grande obra neste lugar, traz um avivamento poderoso nas nossas vidas, uma paixão poderosa, um amor muito forte pelo Senhor, Pai. Te damos toda a glória, te damos toda a honra, tenhamos experiências poderosas contigo, Pai. Muito obrigado pela vida de cada um que está aqui, que o Senhor realize grandes obras, que saia daqui debaixo da tua bênção, da tua graça. Aquele que tem sido afrontado pelo inimigo já há muito tempo, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor possa redundar de uma forma dobrada todas as bênçãos sobre a vida dos teus filhos que o Senhor tem para eles. Que o Senhor não se esqueça, como diz a tua palavra, de nenhum dos teus benefícios sobre a nossa vida. Muito obrigado. Oramos e abençoamos a vida de todos em nome de Jesus. Amém e amém, meu querido.